Traz uma apuração hoje no nosso site. Articuladores do projeto que tentará instituir uma lei contra as sanções unilaterais a autoridades no Brasil estão consultando bancos e também figuras influentes do mercado financeiro sobre essa norma. Dani, conta mais pra gente. Então, esse projeto, a discussão desse projeto foi revelada pela colunista do Globo, a Malu Gaspar, na semana passada, e aí eu fui tentar entender um pouco em que pé está isso. Para você que está em casa ficar bem situado, este projeto está em discussão, sim. Está havendo uma série de consultas, eu vou entrar nessa fase já, mas hoje Sarza e Sakamoto ele está em compasso de espera. Espera do quê? De uma janela política adequada. E essa janela política tem a ver só com o clima no Brasil? Não. Tem a ver, inclusive, com os desdobramentos dessa conversa que aconteceu hoje cedo. Ninguém quer fazer algo que pareça que o Brasil está desprezando a diplomacia, os canais que abriu com a Casa Branca para poder peitar o Donald Trump com essa lei. Vamos então explicar o que seria, né? O que está sendo discutido é um texto que blinde autoridades, plural, que venham a ser unilateralmente sancionadas por um país estrangeiro devido ao exercício de seu ofício. Isso valeria para deputados, para senadores, para ministros, presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, mas para juízes de primeira instância, desembargadores de tribunais regionais federais, para qualquer tipo de pessoa que no exercício da função pública, por conta do seu ofício, venha a ser sancionada. É óbvio que a inspiração é a restrição dos vistos de diversas autoridades, do Poder Executivo, do Supremo Tribunal também, e a Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes? Sim. Mas qual é o argumento? Veja, se fazem isso com os integrantes do Supremo e o país não reage, amanhã um juiz que esteja julgando a quebra de uma patente de uma farmacêutica estrangeira pode ser punido pelo país sede dessa farmacêutica, a depender da decisão que vier. Se nós não pararmos e refletirmos sobre isso agora, vai tudo depois. Então, esse é o espírito. Houve uma conversa na casa do ministro Luiz Roberto Barroso com o advogado-geral da União, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, para dizer, nós estamos pensando em trazer algo nesse sentido. Que tal? Houve aceitação. Depois, numa segunda rodada, que é essa que a gente conta na coluna agora, estão sendo consultados o Banco Central, os bancões e agentes importantes do mercado financeiro. Qual é a preocupação? É criar uma lei anti-embargo que seja exequível. Ela precisa ter eficácia, precisa ser um leão com dentes, né? Os bancos precisam conseguir cumprir. Tem uma série de inovações que estão sendo discutidas e previstas, a gente ainda vai aguardar um pouquinho para falar, mas a ideia, Sarza, concluindo, é criar uma espécie de programa de proteção do Estado a seus agentes. Essa é a ideia. Como no programa de proteção à testemunha, a Justiça, né, fornece novo nome, novo endereço, né, muda de localidade, tira do alcance da máfia, deixa com proteção, seria um programa de proteção ao agente do Estado brasileiro para evitar o estrangulamento financeiro de quem, porventura, venha ferir interesses de outros países. A coisa está andando, os bancos estão dando suas sugestões, porque para eles, me relatou a fonte, é importante que se blinde, inclusive, a instituição financeira de depois se tornar alvo, ela própria, o Banco do Brasil, por exemplo, poderia sanção. Se tornar, eventualmente, caso o ministro Alexandre de Moraes, alguma sanção não chegasse até ele, o Banco do Brasil poderia ser alvo de sanção também. Exato. E, na verdade, a coisa ficou assim, de tal monta, né, que o ministro teve de trocar a bandeira do próprio cartão, né, para poder ir para uma bandeira 100% nacional, que é a Elo. Mas o Banco do Brasil tem ação lá fora. E está no sistema SWIFT, né? Ou seja, no sistema internacional de transferência, né? Então, no fundo, né? Esse processo vem em boa hora. O Brasil deveria ter pensado nisso antes, inclusive considerando que todo o processo de globalização financeira gerou uma interconectividade entre os sistemas econômicos que é de dependência mútua. Né? Você não é só a pessoa que precisa ir para a Disney para abraçar o Pateta que precisa ter um cartão de crédito internacional. Você tem para tudo.
né? Você tem o cartão de crédito, as compras que você faz dentro do país, as instituições financeiras que operam, Mastercard, American Express, Visa, são instituições internacionais, americanas na sua maioria. Então, é claro que tudo isso faz diferença, tem uma conexão. E isso, na verdade, mostra, só para lembrar, eu queria puxar a informação que a Dani trouxe, lembrando da questão do PIX e da importância do Brasil ter um sistema interno, um sistema público, um sistema independente de transferência digital de recursos. Quando o PIX foi criado, vamos lembrar que, inclusive, uma das reclamações de determinados setores do governo Trump contra o Brasil, né, na hora que eles estavam arregimentando, criando todo o caldo para aplicar as sanções, foi a questão de que lá atrás, quando o PIX foi lançado, né, as plataformas digitais, Meta, entre outros, também tinham seus sistemas de transferência, queriam implementar, o Banco Central falou, pera um pouquinho, a gente vai implementar o nosso primeiro. Pessoal, muita gente reclamou, falou que aquilo era interferência no mercado, etc. Mas graças a Deus que aconteceu aquilo. Caso contrário, hoje, se você tem um sistema de transferência, por exemplo, o WhatsApp, que é a maior plataforma de comunicação usada no Brasil, se o WhatsApp é a base da transferência, e aí o governo Trump fala, olha, a partir de agora, Magnitsky em tais e tais pessoas, essas pessoas não vão poder usar a transferência do WhatsApp para poder botar dinheiro de um lado para o outro. Então, a questão do PIX é uma questão, inclusive, que é um passo de garantia de soberania na transferência de renda, né? E não é à toa que o modelo vem sendo estudado por outros países para ser copiado, e não é à toa que deixa muita gente nos Estados Unidos bem brava. Fazer um intervalo agora. No próximo bloco a gente vai falar que o ministro Flávio Dino marcou o julgamento do núcleo militar da trama golpista. Depois do intervalo a gente fala mais, conta as datas, inclusive. Fica aí. E você na internet já sabe que a gente continua ao vivo por aqui. E é engraçado, porque a lei Magnitsky, ela vai para atingir um, mas é meio que o efeito dominó, né, pessoal? Porque ela atinge um, mas aí tem a instituição que se não atender, e aí ela pode, enfim, atingir várias instituições e pessoas também. Essa é o espírito da lei, é esse Sim. mesmo, né? Tanto que foi o Sakamoto que contou o que aconteceu na ONU, ou foi o nosso Jamil? Foi algum das nossas duas grandes referências aí sobre bastidor internacional, especialmente de ONU, que é quando houve ali a sanção, essa foi no caso no Tribunal Penal Internacional, né? A relatora dos assuntos de Gaza, né, também recebeu uma Magnitsky, tá? É uma italiana que está vivendo uma situação muito complicada, porque lá o governo é muito alinhado aos Estados Unidos, e meio que foi um ministro supremo, inclusive, que recebeu esse relato de um embaixador que atua na Europa. Ela está vivendo meio que a penúria, porque o governo da Melania não está ajudando, os bancos também da Itália não estão sendo pressionados a ajudar, então está numa situação bastante complicada, mas que quando houve a sanção, passaram dias imprimindo o processo, não foi isso, Sakamoto? Foi você ou foi Jamil que trouxe? Foi o Jamil, além disso também o próprio gabinete do juiz e dos procuradores estavam em dúvida se eles poderiam usar e-mail. Conta de e-mails internacionais, por conta exatamente disso. O Gmail é da onde? É verdade. MSN, Hotmail, né? É da onde, né? Tá todo mundo sediado lá. E quando a Magnitsky, ela não atinge apenas as transações financeiras, mas são empresas norte-americanas fazendo negócios com aquela pessoa. Sim. Quando você abre um e-mail, você faz um contrato com uma empresa norte-americana. Sim, coloca seus dados lá e, claro, que... Em última instância, entendeu? Levada ao pé da letra, a coisa pode parar exatamente aí. Então, assim, veja que a força da lei, o espírito da Magnitsky é esse. Mas para que ela foi criada, Daniel? Ela foi criada para conter terroristas, né? Para você pegar um violador de direitos humanos na Rússia, né? Alguém que está lá, e impor uma sanção de uma forma que ele não consiga mais, né, se comunicar literalmente, né? Nem financeiramente, nem literalmente com ninguém. Porque usar a força da base econômica dos Estados Unidos para poder pressionar uma asfixia, né, da pessoa. A questão, o problema é que agora, quando qualquer ferramenta como essa, em um tempo que você tem... Ninguém imaginou que o governo norte-americano ia ter uma gestão autocrática, né? E aí o que acontece é isso, né? Agora está sendo usado isso
de uma forma desvirtuada. Exatamente.